comecei a gravar. Então, pessoas, na nossa última aula, a gente finalizou com o nosso modelo lá do gatinho, né? E fomos falando ali, participando, né? Quais eram as articulações simples, quais eram as compostas. Eu fui falando com vocês a respeito das superfícies articulares, né? E falei que nessa aula de hoje a gente ia iniciar falando sobre os elementos de uma articulação sinovial. Então, lembrando que as articulações sinoviais... Peraí, tem gente no lobby. Que as articulações sinoviais são aquelas articulações que possuem ampla movimentação, né? Elas são consideradas articulações verdadeiras. Por alguns autores aí tem esse conceito de articulação verdadeira. Bom, então, nós vimos na última aula aí as articulações dos membros, né? Contidas aqui nos membros. Eu vou conversar com vocês hoje sobre os elementos das articulações sinoviais, sobre os tipos, né, as classificações de articulações sinoviais e também depois, no final da aula, pretendo trabalhar com vocês as articulações sinoviais do esqueleto axial, que a gente não viu na última aula, tá? Então, gente, seguinte, esses aqui listados na nossa esquerda aqui são os elementos, então, da articulação sinovial. Tá? Então, ela deve possuir uma cavidade articular, uma membrana sinovial, uma cápsula articular e um líquido sinovial. Então, são articulações aí que têm uma arquitetura mais, uma anatomia, né? uma morfologia mais minuciosa, para permitir a movimentação ali entre os ossos, né? De forma harmônica, sem que ocorra nenhuma lesão, né? Se tudo estiver saudável ali, claro, né? Tudo equilibrado, não há lesão alguma. Tá? Então, olha aqui, pessoal. Eu vou utilizar para vocês aqui um joelho, ó. Um joelho de cão. Tá uma figura legal que a gente tem aqui para trabalhar. Então, olha só, pessoal. Aqui a gente tem, então, essa articulação, também chamada de articulação fêmuro-tíbio-patelar, entre o fêmur, a tíbia e a patela, que é um osso sesamoide, né, que nós estudamos aí na generalidade de osteologia. Então, essa daqui é a articulação do joelho formada entre o fêmur e a tíbia. Nós temos como superfície articular os côndilos do fêmur e os côndilos da tíbia. E entre a patela e o fêmur, a face articular da patela e a tróclea do fêmur. Então, é uma articulação aqui complexa, é uma articulação bastante complexa, uma articulação que tem uma significância clínica, cirúrgica alta para nós médicos veterinários. É uma articulação composta, né? Tem aí 3 ossos participando, né? Lembrando que a fíbula não está presente nessa articulação, a sua superfície articular não compõe a articulação do joelho, por mais que ela esteja próxima ali, ela se articula com a tíbia e não com a patela e o fêmur, então ela não faz parte da articulação do joelho. Tá? Bom, olha só. Gente, o primeiro elemento que eu digo aqui para vocês, já usando nossa figura para poder ilustrar isso, ó, que nós precisamos ter superfícies articulares. As superfícies articulares são aquelas faces lisas dos ossos,
né, que irão participar dessa articulação. Tá? Então, eu preciso das superfícies articulares. Então, elas pertencem ao osso. Ao osso. Enquanto nós estávamos estudando o desenvolvimento dos ossos, né, principalmente os ossos longos, nós vimos que nessa região aqui, intermediária, entre a epífise e a diáfise, nós temos a região da metáfise. E que nessa metáfise nós temos o disco metafisário, né, com seus vários sinônimos ali, que é formado por cartilagem hialina, e que depois ele vai se ossificando, né? Depois que o animal nasce, né, e cresce, ele se ossifica até ficar totalmente fechado aqui, que é a ossificação completa e não haver mais nenhuma cartilagem hialina aqui presente. Existem regiões aqui no ápice das epífises que também não são ossificados e que não sofrem ossificação em fase alguma da vida do animal, que são essas regiões aqui, ó, que estão em verde no desenho, na figura, ó. Essas aqui são as cartilagens articulares. Vou colocar em verde aqui também na minha tinta, ó. Tá? Então, essa daqui é a cartilagem articular. É aquela cartilagem do ossinho de galinha que sai no seu dente ali quando você resolve morder a epífise do osso de galinha, sai aquele bloquinho de cartilagem hialina, aquela cartilagem durinha ali que tem a moldagem do osso, aquela que é a cartilagem articular, tá, gente? Por que existe a cartilagem articular aqui? Elas existem para poder proteger, né, apresentar para essas superfícies articulares aqui uma maior adaptabilidade, uma vez que o tecido cartilaginoso ele é bem mais maleável do que o tecido ósseo. Então, eu tenho a superfície articular e uma cartilagem articular na sua mesma forma, tá, na forma correspondente, para poder cobri-la. Tá? Cobri-la e protegê-la. Para que não fique osso com osso, né, gente? Osso com osso se articulando ali, porque não vai dar certo. Vai ocorrer ali um desgaste de ambos os ossos envolvidos ali na articulação. Então é para isso que ela serve. Bom, olha aqui, ó. Aí, olha, vocês podem observar nessa figura aqui que as superfícies articulares principais, tá, que são a região aqui dos côndilos, tanto do fêmur quanto da tíbia, com as suas cartilagens articulares, ficam aqui envolvidos, ó, numa cavidade. Ó. Aí eles ficam ali todos contidos numa cavidade. Essa cavidade aqui, pessoas, que está preenchida ali em azul clarinho, a gente chama de cavidade articular. Tá? Essa daqui, ó, em azul clarinho, que eu coloquei listado ali no outro slide, ó. Tá? Então, essa daqui é a cavidade articular. Gente, essa cavidade articular é preenchida por um líquido, tá? Por um líquido chamado líquido sinovial. Tá? Líquido sinovial. Esse líquido sinovial é um filtrado do sangue. Assim como a gente viu lá no sistema digestório a saliva, né? A gente viu que a saliva é um filtrado do sangue também. O líquido sinovial também é.
Assim como o líquido cérebro-espinhal também, ali o líquor é um filtrado do sangue. Esse líquido sinovial é produzido por uma camada especial de células chamada sinóvia. Ela está aqui, ó, em azul, um azul mais para médio aqui, ó. Né? Essa daqui, ó, membrana sinovial. Então é sinônimo, tá? Ó. Membrana sinovial, tá? Ou sinóvia. Então, extrato sinovial, membrana sinovial ou sinóvia. Então, essa membrana sinovial é formada por essas células especializadas que são capazes de filtrar o plasma e transformá-lo em líquido sinovial. E esse líquido sinovial vai sendo depositado aqui na cavidade articular. Para que serve o líquido sinovial? A sua função principal é lubrificar o ambiente da cavidade articular. Tá? Então, ele lubrifica aqui esse ambiente fechado, né? É um ambiente todo fechado e permite que esses ossos, que na verdade essas cartilagens articulares aqui, deslizem uma sobre a outra, né? Que elas tenham aqui uma relação mais harmônica e sem atrito. Tá? Outro filtrado do sangue também, esses líquidos todos produzidos por serosa, esses líquidos seroaquosos, por exemplo, líquido peritoneal, líquido pleural, o próprio sêmen, o leite, tá? Todos eles são filtrados do sangue. Essas secreções corporais são todas filtradas do sangue, lágrima. Então, essa é a função dessas estruturas. Se tiver dúvida, me pergunta, viu? Bom. Aí, olha aqui, pessoal. Tem uma outra estrutura que não está representada aqui na imagem, mas eu vou acrescentar. Então, ela não está ali, mas eu vou acrescentá-la em preto. Está aqui. Tá? Essa aqui, que eu acrescentei em preto, na verdade esse aqui, né? É o extrato fibroso da cápsula articular. Esse daqui é um tecido conjuntivo fibroso que serve para proteção, tá? Proteção e estruturação da cápsula articular. Então, o que eu estou querendo dizer com isso também é que a cápsula articular, que é esse elemento que está listado ali acima, eu vou até sublinhá-la aqui em preto e nesse mesmo azul, para ficar bem didático, e a gente perceber o seguinte, que o extrato fibroso e o extrato sinovial são duas camadas da cápsula articular. Ela tem dupla camada, então. Assim como a gente viu o periósteo lá. Então, ela tem dupla camada. Uma camada externa, que é fibrosa, tipo um folheto fibroso, que é o extrato fibroso. Vocês podem chamar de folheto fibroso também da cápsula articular, tá correto, é a mesma coisa, tá? Então, esse folheto fibroso aqui. E o folheto interno, que a gente chama de ou extrato sinovial, membrana sinovial ou sinóvia, é aquele aqui que tá indicado em azul médio, como aquele produtor de líquido sinovial. Tá bom?
Então, isso daqui já estava listado, né? Ó. A cápsula articular também aqui. Tudo bem? Dúvidas em relação a esses elementos da articulação sinovial, gente? Bom, tá tranquilo? Tá. Vamos seguir. Aí ele aqui, ó. Nessa figura da esquerda, aqui, ó, nós temos uma articulação do boleto de equino. A articulação do boleto, que eu já cheguei a comentar com vocês, é a articulação metacárpico-falângica ou metatársico-falângica. Metacárpico se for na mão, metatársico se for no pé. Né? A arquitetura da articulação é a mesma, na mão e no pé. Então, olha só, pessoas, aqui a gente tem, vamos dizer que seja a mão. Tanto faz. O metacarpo. Tá? No caso, o metacarpo 3, né? Que é aquele maior metacarpo do equino, metacarpo 3. Aqui nós temos o sesamoide proximal. Sesamoide. Essa figura aqui a gente já trabalhou com ela na aula de osteologia, né? Sesamoide. Proximal. E aqui a falange, né? Falange proximal. Bom, olha aqui. Pessoas, o que nós conseguimos observar nessa figura agora, prestando bastante atenção nos elementos da articulação sinovial? A gente consegue ver praticamente todos aqui. Vamos lá. Indicando aqui da mesma forma que eu indiquei naquela figura anterior ali do cachorro, do joelho do cachorro. Ó, essa linha aqui contínua, né, essa linha contínua aqui, que já está em preto, por isso que eu não vou modificá-la, é o extrato fibroso da cápsula articular. Tá? Então, essa linha de fora aqui, tá bom? Então, é o extrato fibroso da cápsula articular. Essa parte aqui branca, tá? Com essa linhazinha pontilhada, vocês veem que ela tem até umas evaginações aqui, ó. Essa daqui é a membrana sinovial, é o extrato sinovial, né, da cápsula. Então, ela que está produzindo aqui o nosso líquido sinovial, ó. Tá aqui, ó, mais evaginações aqui. Aqui também ela, ó, em azul. Olha lá. Tá? Esse espaço aqui em preto, que eu não vou pintar todo de azul clarinho não, mas eu posso rasurar, ó, só botar aqui umas rasuras, ó. Esse espaço aqui todo em preto é a cavidade articular preenchida pelo líquido sinovial. Tudo bem? Então, toda preenchida aqui pelo líquido sinovial. Essa estrutura aqui em branco, estava em verde lá. Tá? Essa estrutura aqui em branco é a cartilagem. É a cartilagem articular. Ó. Vocês veem que eu tenho aqui, ó,
cartilagem articular para a superfície articular aqui da cabeça do metacarpo, outra aqui para a base da falange proximal, outrazinha aqui, ó, para a superfície articular do sesamoide proximal, ó. Então, todo o osso que pertence a uma articulação, que está compondo, né, uma articulação, ele tem superfície articular e tem as suas cartilagens articulares para proteger a superfície, para dar essa harmonia melhor para os movimentos articulares ali, para o contato dos ossos. Isso aqui, ó. Tudo bem? Então, esses são os elementos que a gente consegue ver aqui, ó. A superfície articular, que lá no outro desenho não estava pintadinha, porque ela está coberta pela cartilagem, né? Seria essa daqui, né, gente? Ó, que faz parte do osso, né? Opa! Gabi, posso tirar uma dúvida? Todas, querida. Fala comigo. Você estava falando que tem a parte da camada mais externa, que é extrato fibroso, e a camada mais interna, que é o extrato sinovial. Isso. Mas né, nessa imagem que você está pintando, eu não consegui identificar essa diferença da Tá. onde que ficaria a camada fibrosa e aonde que ficaria a sinovial. Claro, te mostro. Eu vou dar uma reforçada também. no preto. Eu vou dar uma reforçada no preto ali dela. Pode Porque, deixar. porque como você falou que o mais externo que é o fibroso, Isso, aí isso. você esse pontilhado, você falou que era o sinovial, né? É, Aí eu isso. fiquei confusa, porque para mim aí parecia externo e não interno. Aí se você puder explicar, se tiver Explico. uma outra imagem que fique mais clara também, ou você explicar aí de novo, para poder Explico. entender melhor essa diferença. Tá bom. Explico sim, ó. Olha aqui, deixa eu só fazer um. Vou só pegar essa parte aqui, vou apagar esses azuizinhos. Pegar só uma partezinha, vou apagar tudo não. Olha aqui. Deixa eu pegar o preto, vou dar uma reforçada. Olha só, Flor. Essa camada aqui que já estava em preto, é porque eu não reforcei, ó. Essa camada aqui externa, essa linha contínua, é o extrato fibroso. Essa daqui, que eu estou reforçando com a caneta, tá? Ó. Tá? E segue a mesma linha de raciocínio para todas as partes. O extrato sinovial é da linha pontilhada para dentro. Tá? A linha pontilhada está representando só o limite em que ela começa, que ele começa, né, o extrato sinovial. Ó. Tá? Você pode ver que ele tem umas invaginações aqui, ó. Ele na verdade é essa parte, mais detalhadamente, ele é essa parte branca aqui, ó. Deixa eu fazer melhor até, quer ver? Deixa eu só apagar de novo aqui o que eu estava fazendo. Deixa eu contornar, que eu acho que fica melhor. Ó, Mas agora eu tô conseguindo visualizar bem. tá vendo, né? Ó. O extrato sinovial, ele não chega a ser uma linha retilínea, não. Ele apresenta essas evaginações aqui, porque ele está produzindo o líquido sinovial, então o líquido sinovial fica meio que gotejando daqui, ó, dessas evaginações, ó. Aí ele vai aos poucos preenchendo o espaço, a cavidade articular. Deixa eu só admitir aqui a Amanda, peraí. Pronto. Tá? Você conseguiu ver? Você conseguiu visualizar mesmo? É esse Sim, sim, branquinho sim. aqui, tá?
Ó, nessa outra imagem, na direita aqui, é uma peça, né, uma peça anatômica, já não é mais um desenho. E essa peça anatômica aqui, ela está muito interessante porque ela é exatamente essa mesma região representada pelo desenho. Vocês veem que são os mesmos ossos aqui que estão representados, gente. Ó. Então, esse daqui é o metacarpo, terceiro metacarpiano, a falange proximal e o sesamoide. Aí o sesamoide proximal. Aí o que tem de legal também é que nessa peça a cavidade articular foi injetada com resina vermelha. Então a resina preencheu aqui todo o espaço da cavidade articular. Ó. Então tudo que vocês estão vendo em vermelho é o espaço da cavidade articular. Tá? É bem interessante assim, né? E aí, aproveitando só essa foto, como ela tá muito bonita, ó, só para não deixar de observar, né, que a gente tem a nossa camada de substância compacta, ó, o terceiro metacárpico, né, todos os metacarpos são ossos longos, né, então aqui, ó, na diáfise dele, aquela camada bem espessa de substância compacta, né, e aqui dentro a cavidade medular, né, ó. Gabi, no desenho da esquerda que você rasurou de verde é o que mesmo? São as cartilagens articulares. E o que está em preto é? O que está em preto, aqui onde eu rasurei de azul claro, Isso. é a cavidade articular. Ah, tá. E o verde é o que mesmo? Desculpa. O verde é a Ah, tá. cartilagem articular. Vocês veem, gente, que a cartilagem articular, vou botar aqui em verdinho, ó, na foto, ela é bem fina, ó, tá vendo? Ela não é... É porque no desenho, para ficar didático, o autor acaba aumentando um pouquinho para você, para quem está estudando, né, conseguir visualizar bem, né? Mas ele não é, na prática mesmo, ali na peça, a cartilagem é bem fininha, tá vendo? Não é essa daqui, ó. Tem no sesamoide também, ó. Vamos falar então dos ligamentos. Os ligamentos são elementos também presentes nas articulações. Não somente nas articulações sinoviais, mas nas outras também eles podem estar presentes, tá, gente? Mas para as articulações sinoviais, eles são de extrema importância porque eles auxiliam na estabilização dessas articulações. Eles reforçam a cápsula articular ou então o ambiente intraarticular, tornando esses ossos que estão compondo as articulações ainda mais unidos e eles tornam as articulações então mais reforçadas, mais impassíveis de sofrerem luxação, deslocamento. Então, eles servem para reforçar essa estabilidade da articulação. Então, eles são fortes faixas de tecido fibroso, eles são muito fortes os ligamentos. Tá? Eles só não são mais fortes do que os tendões, tá? Mas eles são bem reforçados. Tá bom? Então, eles estão presentes, pessoal. Peraí. Tem gente chegando.
ver se foi. Foi. Então, olha só. A gente vai encontrar dois tipos de ligamentos. Os ligamentos que são intraarticulares, que são os ligamentos que ficam dentro da cavidade articular. Eles ficam ali no ambiente interno da articulação. E os ligamentos extraarticulares, que ficam ali associados à cápsula. Tá? Eles normalmente estão associados à cápsula articular, ali, o extrato fibroso dela. Então, olha só. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho nessas figuras, ó. Tá? São desenhos aí bem simplificados, mas que dão para a gente observar, ó, o membro torácico, né, ó, e o membro pélvico de um carnívoro. Então, olha aqui. Na articulação do ombro, aqui, articulação glenohumeral, a gente observa um ligamento, todas essas faixinhas aqui desenhadinhas, ó, gente, são ligamentos, tá? Nessa figura. Então, a gente observa que tem um ligamento aqui extraarticular, que é o ligamento glenohumeral, que a gente chama. Só estou citando exemplos, tá, pessoal? Eu não vou cobrar certos ligamentos de vocês, né? Se for o máximo que eu posso cobrar aí, pedir para vocês alguma coisa, falar qual é a função do ligamento, né, e em que articulação que eu posso encontrar um ligamento como esse, tá bom? Então, olha aqui, esse é o que é um ligamento glenohumeral, que a gente só encontra lá na articulação glenohumeral mesmo, na articulação do ombro. É um ligamento extraarticular. Aqui na articulação do cotovelo, articulação húmero-radioulnar, a gente encontra alguns ligamentos extraarticulares também aqui, ó. Principalmente esse daqui, ó, pessoas. Esse daqui eu faço questão de vocês conhecerem. Esse daqui, ó. Esse daqui é o famoso ligamento colateral. Tá? Então, esse é o famoso ligamento colateral. Pessoal, em muitas articulações de membros aqui, a gente vai encontrar ligamentos colaterais. Então, não é só na articulação do cotovelo que tem, não. Em praticamente todas as articulações do membro, praticamente todas, não são todas, não. A gente vai encontrar ligamento colateral. Esses ligamentos estão presentes na face lateral da articulação e na face medial, em ambas as faces. Então, eu tenho um ligamento colateral lateral e um ligamento colateral medial. Tá? Para que eles existem ali? Para que servem esses ligamentos colaterais? Para estabilizar a articulação. Tá? Eles são grandes estabilizadores da articulação, para que realmente ali os ossos não tenham chance de sair ali do seu prumo, né, do eixo articular. Tá? Então, eles reforçam bastante a articulação. Tá? Gabriela, como que eu identifico um ligamento colateral se você está dizendo que tem em ambas as faces e tem um monte de articulação? Por exemplo, esse daqui, né? Ele é um ligamento colateral lateral, tá? Que a gente está aqui na face lateral do esqueleto do membro. Então, ligamento colateral lateral da articulação do cotovelo. Aí tem que identificar qual que é a articulação que você está citando. Tá? Tudo bem? Tá? Ó, todos esses que eu estou falando até agora, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, são ligamentos extra-articulares, portanto que a gente consegue visualizá-los aqui.
Eu vou mostrar para vocês depois alguns que são intra-articulares, que ficam mais escondidos, eles ficam dentro ali da cavidade articular. Bom, eu teria, por exemplo, não está ilustrado aqui, mas eu posso fazer. Gabi, Eu falo. esse que você circulou, ele é o medial? Não, lateral. Ah, lateral. Tá. O medial é esse do lado. Não, o medial está do outro lado. Ah, tá. O Beleza. medial está na outra face. Os dois, então, são laterais. É, isso. Ok. Exatamente. Tá. Gabi, Oi. a diferença do intra e do extra é que um tá dentro da cavidade articular e outro tá fora, é isso? Isso. Exatamente. Beleza. Isso aí. Obrigada. Nada. Então o colateral vai ser sempre extra, né? E vai ter sempre dois, um de cada lado. Exatamente. Sempre extra-articular, um lateral e um medial em um monte de articulação. Eu vou mostrar ele para vocês. Vocês vão ver que eu vou descendo aqui e todas elas têm. E às vezes tem mais de um do mesmo lado. Tipo, vocês podem ver que esse daqui do cotovelo, ele tem 2 raminhos, ó. Ele tem esse daqui também, ó. Vocês veem que é realmente para articular, para estabilizar a articulação, ó. Tem um aqui que está ligando o rádio ao húmero e outro que está ligando aqui a una ao húmero, ó. Isso é para realmente a articulação não sair do prumo mesmo, para ela realmente só realizar aqueles movimentos que ela foi feita para realizar. Quando ocorre luxação, quando ocorre deslocamento aqui, é porque esses ligamentos estão comprometidos de alguma forma. Ou eles estão frouxos, mal formados, ou romperam, algum trauma. Tem alguma coisa errada com os ligamentos, que eles servem para isso daqui mesmo, para reforçar o eixo articular. Olha aqui. Aqui na articulação do carpo, também tem ligamento colateral. Vou fazer um. Tá? Estou fazendo o lateral aqui, tem o medial lá do outro lado. Aqui na articulação metacárpico-falângica, também tem um. Na interfalângica proximal, também tem. Na interfalângica distal, também. Então vocês veem que tudo quanto é articulação em membro, né, principalmente tem, né? A gente só observa que a nível de símbolo, da primeira articulação do membro, da articulação mais proximal, por exemplo, o ombro e o quadril, na articulação do quadril, não tem ligamento colateral. Mas esse ligamento glenohumeral aqui, ele só recebe um nome diferente, porque no humano ele tem um nome diferente. Porque no animal, isso daqui para mim é um ligamento colateral. Tá? No quadrúpede, que não tem movimentação muito ampla aqui do ombro, como nós temos, isso daqui é um ligamento colateral. Tá? Mas a gente mantém a nomenclatura de ligamento glenohumeral, tá? Porque ele permite uma leve rotação do ombro, o que os ligamentos colaterais propriamente ditos, né, os verdadeiros ligamentos colaterais não permitem, tá bom? Bom. Aí aqui, ó, vou continuar com preto. Na articulação do quadril não tem. A articulação do quadril não tem ligamento colateral. Tá? Porque é uma articulação com movimentação muito ampla. É uma articulação que apresenta rotação, circundação, adução, abdução, extensão, flexão. É uma articulação multiaxial que a gente chama. Então ela é muito ampla. Se tivessem ligamentos colaterais aqui, os movimentos iam ficar restritos. E não é o caso, não tem. A articulação do joelho, olha ela aqui, ó. Já aproveitando que ele está ali, eu vou circundar de vermelho, ó. Ligamento colateral. Os dois aqui dele, ó.
Tem um aqui, ó, que está representado no tarso, ó. Tem um ligamento colateral aqui, no tarso. Tem aqui, igualzinho na mão, ó. Na metatarsico-falângica, interfalângica proximal, interfalângica distal, todas elas têm ligamentos colaterais. Então, esses aí, todos que eu falei até agora, são ligamentos extra-articulares. Gabi, Deixa eu mostrar um intra-articular. Fala. esse ligamento aí que você circulou, que a gente está vendo, está ligado ao rádio, né? Esse. Aí ele não seria, por a gente estar vendo e ele está ligado ao rádio, ele não seria o medial, no caso? Não, não. Não é isso não, querido. Do outro lado, na face medial do membro, também tem um medial lá que se liga ao rádio e à ulna também. Tá? Não tem nada a ver, não. Eu vou te mostrar Tá. no gatinho, ou então no cavalo, tanto Uhum. faz, que tem os ligamentos, tá? Para você poder ter a perspectiva 3D disso daqui. Uhum. Tá? Porque a gente tem dos dois lados aqui, os laterais e os mediais. O rádio é mais medial do que a ulna, sim. Só que ele é visível numa vista lateral também. Por isso minha dúvida. Tá? Não, ele é mais medial do que a ulna, só que numa vista lateral a gente consegue observá-lo. Não tão bem, né? Ele não fica tão visível ali completamente como numa vista medial, mas ele na lateral dá para ver. Tá? Então, por isso que ele tem também o seu ligamento colateral lateral. Tá? Aí é uma questão mais de visualização do que de presença do osso em si, tá? Depois eu mostro lá no modelo. Bom, olha só. Deixa eu desenhar para vocês aqui um ligamento intraarticular. Esse daqui é o acetábulo. O acetábulo é aquela cavidade articular, cavidade não, aquela superfície articular lá do quadril, formada pelo osso coxal. Então, esse é o acetábulo. E essa daqui em roxo, vou adiantá-la um pouquinho aqui, ó. Essa daqui em roxo é a cabeça do fêmur. Entre o acetábulo e a cabeça do fêmur, existe um ligamento. Existe um ligamento que está vindo lá da cabeça do fêmur e ancorando a cabeça do fêmur no acetábulo, para reforçar a articulação de alguma forma, de uma forma bem incisiva, ali, de uma forma bem potente, porque como a articulação do quadril não tem ligamentos colaterais, ela é uma articulação muito passível de quê? De luxação, de deslocamento. Então tem que ter algum ligamento aqui forte que possa impedir, né, que isso ocorra com tanta facilidade. Não é que não vai ocorrer, ele ocorre muito, mas é um ligamento que reforça aqui então a união entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Esse aqui é o ligamento, bem óbvio o nome dele, tá? Ligamento da cabeça do fêmur. Tá? Cabeça do fêmur. Tá? Antigamente ele era chamado de ligamento redondo da cabeça do fêmur. Hoje é só ligamento da cabeça do fêmur. Beleza? Então, ele é um ligamento intraarticular, ele fica dentro da cavidade articular. Tá? Por aqui, externamente, ó, deixa eu colocar em vermelho isso, ó. Externamente aqui, ó, entre o acetábulo
e a epífise proximal do fêmur, que está aqui, ó, a gente tem a cápsula, tá? O extrato fibroso, o extrato sinovial. Então, ele fica aqui dentro, não fica fora. É um exemplo. Outro exemplo, vou até voltar um pouco, aproveitar essa figura aqui do joelho. Aqui no interior do joelho, gente, dentro da cavidade articular, existem 2 ligamentos que são bem famosos aí, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar, talvez. Quem gosta de esporte, então, mesmo que não faça estágio, não acompanhe os animais, mas quem gosta de esporte, já ouviu falar disso daqui em atletas humanos, tá? Ligamento Os cruzado. Os próprios, eles mesmos. Ligamentos cruzados. Esse daqui que eu desenhei é o ligamento cruzado cranial, tá? Esse daqui que eu fiz em azul escuro. E esse daqui é o ligamento cruzado caudal. São ligamentos intraarticulares também. Eu disse para vocês que a articulação do joelho é uma articulação muito complexa, uma articulação até muito instável. A gente ainda vai encontrar mais alguns elementos aqui muito significativos que vão comprovar mais ainda que essa articulação aqui ela é muito funcional, mas a probabilidade dela sofrer patologias pela sua arquitetura aqui é muito grande. Tá? Ela é uma articulação instável devido à sua conformação ali. Então, a probabilidade de dar alguma coisa errada aqui é muito grande mesmo. Há outro ligamento extraarticular aqui, outro ligamento muito famoso também, que é o ligamento patelar, que a gente viu na última aula, ou na penúltima, não me lembro. Tá? Esse aqui, ó, ligamento patelar. Esse daqui que eu acho que foi o Ronaldão, né? O que rompeu. Então, para conseguir romper esse ligamento aqui, nossa, ele é muito forte. No humano, então, ele é muito forte. É um ligamento muito reforçado. Para romper, deve ter doído horrores. Então, esses aqui são os ligamentos cruzados, são ligamentos intraarticulares. Ficam dentro da cavidade articular do joelho. Eles ligam... Oi, fala, pode falar. Qual é o nome desses ligamentos? Você falou os cruzados, o primeiro e o segundo? Ligamento, o azul escuro é o ligamento cruzado cranial e o vermelho é o caudal. Ah, tá, ok. Esses ligamentos aqui unem o fêmur à tíbia. E já tem o reforço externo dos ligamentos colaterais. Para vocês verem como que essa articulação aqui precisa de reforço. A natureza, a evolução aí do animal, ainda colocou mais 2 ligamentos lá dentro para manter os ossos aqui unidos. Dúvidas em relação aos ligamentos, pessoas? Não. Se tiver, me fala aí. Bom, vamos lá. Vamos estudar aqui alguns outros elementos que podem ser encontrados aí nas articulações sinoviais.
Gente, os discos e os meniscos são elementos adicionais das articulações. São elementos que existem para ampliar o movimento da articulação, diminuir a concussão e tornar as superfícies articulares mais congruentes, mais encaixáveis, harmônicas. E aqui, de novo, nós vamos utilizar como exemplo a nossa querida articulação do joelho. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nessas duas imagens aqui, ó. A imagem A e a imagem B. Vamos lá. Nessa imagem aqui, pessoas, na imagem A, nós observamos dois ossos, né? Formando aqui uma articulação. Esses dois ossos aqui, eu já digo para vocês que são o osso. Já vou usar logo como o melhor exemplo que tem para esse tipo de anexo aqui, que é o disco. Aqui. Esse aqui é o osso temporal. E esse aqui é a mandíbula. Tá? Esse aqui é o fêmur. Deixa eu admitir alguém. E esse é a tíbia. Tá? Vamos lá. Gente, então, nessa figura aqui de letra A, nós estamos observando a articulação temporomandibular. É uma articulação sinovial entre o osso temporal e a mandíbula. Tá? As superfícies articulares são a fossa mandibular do osso temporal e o côndilo da mandíbula. Tá? Olha aqui, gente. Essa articulação entre o temporal e a mandíbula é uma articulação que se movimenta muito, principalmente na gente, né? Pela fala. Eu estou movimentando a minha demais agora. Tá? As minhas, né? Que são duas, são pares. Né? E elas também sofrem bastante impacto para realizar por força mesmo. Tá? Elas são articulações que são bastante forçadas pela mastigação, pelo ataque, pela mordida, um carnívoro abatendo a sua presa, força muito a articulação temporomandibular, né? O herbívoro ali mastigando, né, ruminando até a vaca, né, o ruminante. Então é uma articulação que é bastante utilizada, uma articulação que é muito utilizada. E ela também tem que ter uma maior amplitude. Ela precisa ser mais ampla do que ela foi originalmente projetada para ser. Tá? Eu vou colocar aqui numa outra perspectiva, rapidinho, só para vocês verem isso daqui. Ó. Vou colocar numa vista lateral, tá? Então, essa daqui é a fossa mandibular do osso temporal, ó, que eu desenhei. E esse daqui é o côndilo da mandíbula. Eu vou botar em preto mesmo. Tá? Então, esse daqui é o côndilo da mandíbula. Essas duas superfícies articulares aqui fariam elas teriam uma amplitude de movimentação entre si muito pequena.
o deslizamento aqui entre as duas, a amplitude seria muito pequena. Então, para que isso daqui fosse mais amplo, né, para que o animal consiga abrir bem a boca, ele consiga ter ali a sua abertura máxima de boca, principalmente o carnívoro, né, para poder caçar, dar umas mordidas mais eficientes, abrir bem a boca, foi colocada a natureza sábia, colocou aqui entre os dois um disco. Ali, ó. Esse disco aqui permite que a mandíbula consiga alcançar alguns ângulos aqui, ó, tá? Consiga ter um alcance bem maior do que se fosse somente a superfície aqui da fossa mandibular do temporal. Então, o animal consegue abrir muito mais a boca, consegue movimentá-la com muito mais eficiência. Além do disco, como é uma placa de fibrocartilagem, auxilia ali na diminuição da concussão, né, a diminuição ali da força, né, do impacto, e também amplia o movimento. Amplia o movimento. Então, nessa figura aqui, ó, a gente está observando a cartilagem articular, que está aqui rasuradinha, essa toda listradinha é a cartilagem. Tá? A cavidade articular está dividida em duas cápsulas, dois espaços. Então, esse espaço aqui é mais dorsal e esse mais ventral. Tá? E entre os dois espaços tem essa estrutura ali num rosa muito clarinho que eu vou reforçar. Esse daqui que eu acabei de reforçar, que é o disco, de número 5. Tá? O número 1 aqui é a substância compacta e o número 2 é o periósteo. O número 7 é a cavidade articular ventral. Tem uma dorsal aqui também. Vocês veem que são duas cavidades separadas. Tá? Dúvida em relação ao disco? Não? Agora vamos para o menisco. Professora, Oi, fala. pode repetir o 7, o 2 e 1, por favor? Posso. O 7 é a cavidade articular ventral. O número 1 é a substância compacta. E o número 2 é o periósteo. Tá bom, obrigado. Nada. Gente, agora vamos para essa letra B aqui. Na letra B, então, nós observamos algo um pouco parecido. Porém, seguinte, pensa aqui comigo, o fêmur possui, ó, dois côndilos aqui, ó. Tá? Esses aqui são os côndilos do fêmur. Entre os dois tem essa fossa aqui, ó, tá? Que a gente chama de fossa intercondilar. Tá? Então, a gente tem um côndilo lateral e um côndilo medial. A tíbia, que é aqui assim, ó,
A tíbia tem aqui também os seus côndilos, lateral e medial. Gente, os côndilos são superfícies articulares convexas. Tá? Isso é uma característica deles, tá? Eles são qualquer côndilo. O côndilo da mandíbula também aqui é a mesma coisa. Tá? Então, olha só. Vocês imaginem só superfície articular convexa com outra superfície articular convexa. Isso aqui, assim, se não tiver nada para intervir, isso é estável? O que vocês acham disso? Não, uma teria que ser côncava, né? Exatamente, uma teria que ser côncava, igualzinho ocorre aqui, né, entre o côndilo da mandíbula e o temporal. Né? O temporal, ele tem uma fossa é uma fossa articular, né? É uma superfície côncava, funda, onde o côndilo, que é convexo, se encaixa. Aí sim. O disco ali, no caso, ele existe para ampliar o movimento. Não é que as duas superfícies não sejam congruentes. Elas são. Ele existe ali para ampliar a movimentação da articulação temporomandibular, né? E também... Opa, má qualidade na rede. Não sei se cai. Não, caiu não. Tá. Então, no caso aqui, as superfícies são congruentes. Aqui não, pô. Isso aqui é super instável, gente. Nossa, é a mesma coisa que você tentar encaixar uma bola com uma bola. Encaixa? Não, pô. Sem condição, não dá. As duas superfícies são convexas aqui, ó. São, né, elas têm elevações aqui. Quando encosta aqui uma superfície convexa na outra, isso aqui tende a deslizar, né? Desliza uma sobre a outra, não é estável. Então, para que isso daqui, né, fique estável, são colocadas aqui entre os côndilos, não vou colocar em azul não, porque o disco já está em azul, vou colocar em verde. São colocadas aqui, então, ó, essas placas de fibrocartilagem que são bicôncavas. Esses são os famosos meniscos. Tá? Então, no joelho, nós temos um menisco lateral e um menisco medial. 2 meniscos. Um para cada par de côndilos, do fêmur e da tíbia. Então, é isso que vocês estão visualizando aqui nessa imagem de letra B. O número 6 aqui, que fica nessa cor muito desmaiada, que eu vou deixar em verde mesmo, já que eu já fiz ali, ó. Olha lá. É o menisco. Tá? Então, esse daqui é um menisco só, tá? Que está representado aqui na figura. Aí esse daqui de número 3 é o ligamento colateral. Tá? Então, o número 3 é o ligamento colateral. O número 4 é a cápsula articular. E o número 6 é o menisco, né? Como eu já tinha dito. Dúvida? Aí aqui, ó, só para aproveitar o desenho que eu fiz, essa daqui é uma vista caudal do joelho, tá? Só aproveitando aqui, ó, para ilustrar para vocês os ligamentos cruzados, ó.
Os dois estão saindo aqui dessa fossa entre os côndilos do fêmur, tá? Que a gente chama de fossa intercondilar. É porque eu não tenho tíbia aqui comigo, os meus ossos ficaram todos na faculdade, senão eu mostrava para vocês. Mas eu tenho o fêmur, posso mostrar depois as superfícies dele aqui para vocês. Então, olha só, pessoas. Vamos aprender agora os movimentos e eixos articulares. Seguinte, vocês sabem que existem, então, os eixos de secção do corpo dos animais. Que eixos são esses? Que vocês já conhecem. Eixos não, os planos, perdão. Os planos de secção. Tá? Que planos são esses? O plano mediano e o plano transversal. Tá? Então, o plano mediano e o plano transversal. Ainda tem o plano dorsal ainda, mas o plano dorsal eu não vou falar dele agora, não. Então, olha só. Gente, nós temos alguns eixos aqui de movimentação dessas articulações. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês nessa figura aqui do cavalo. Tá? Imagina aqui, ó, que eu vou traçar um plano transversal nesse animal. Vou deixar traçado aqui o plano transversal dele. Gente, toda articulação possui um ângulo, tá? A articulação, todas elas têm um ângulo, uma angulação. Por exemplo, a articulação aqui, vou usar essa aqui que o cavalo tá ilustrado aqui mesmo. Essa daqui é a articulação do carpo. Tá? Esse daqui é o carpo dele. A articulação do carpo tem uma angulação mais caudal aqui assim, ó. Tá? Ela tem uma angulação mais caudal. Quando o animal traciona os ossos na direção dessa angulação aqui, diminuindo o ângulo, tornando mais agudo, a gente diz que ele está fazendo um movimento de flexão. Tá? Então, isso é flexão. Se esse animal aqui fizesse o movimento contrário com a articulação do carpo, se ele estivesse aqui estendendo a sua articulação do carpo, ó, tornando-a mais, tornando a angulação aqui mais obtusa, né? Mais aberta, aumentando a angulação, a gente diz que é um movimento de extensão. Tá? Então, quando a angulação da articulação é aumentada, né, a gente fala que é extensão. E quando a angulação é diminuída, flexão. Tá? Ó, vou usar aqui como exemplo também a articulação do tarso. Tá? Ó, esse cavalo aqui, ele está estendendo a articulação do tarso, que a intenção dele agora aqui, ó, é terminar de fazer a extensão do membro aqui, ó. Vocês veem que a direção da seta está voltada aqui para caudal, ó, e ele está abrindo aqui, está aumentando a angulação aqui da articulação do tarso. Se a seta tivesse para cá, ó, significaria que ele está diminuindo a angulação da articulação do tarso. Então, ele está flexionando.
Aqui, no caso, ele está estendendo com essa setinha aqui do desenho mesmo, que a intenção dele é estender, aumentar, esticar o membro. Tá? Assim, mais, como é que eu posso dizer, mais leigamente falando, estender, esticar. Esticar. Tá? Certo? Bom. E a gente também pode levar em consideração mais um conceito de flexão e extensão, ó, que flexionar sempre leva o animal para mais próximo do plano transversal aqui, ó. Se a gente tracionar, sempre leva aquela articulação, né, para mais próxima do plano transversal. Então, por exemplo, aqui, ó, o ombro, né, a articulação do ombro aqui do animal. Então, se esse animal flexionar o ombro, ele está aproximando o ombro do plano transversal. Se ele flexionar o quadril aqui, ó, ele está aproximando também do plano transversal. Tá? Então, a gente pode usar o plano transversal também como uma referência disso daqui. Mas um outro conceito, o movimento de flexão e extensão, gente, é sempre realizado no eixo crânio-caudal. Tá? No eixo longitudinal aqui, no eixo crânio-caudal. Então, esses dois movimentos, né, um é contrário do outro, são sempre aqui no sentido crânio-caudal. Ou seja, para trás e para frente. Tá? Para trás e para frente. Bom. Tá? Dúvida em relação aos movimentos de flexão e extensão? Não. Não, foi. Beleza. Adução e abdução, gente. Agora eu vou colocar o plano mediano aqui. Vou colocá-lo em outra cor. Vou botar o plano mediano. Aqui no meio, ó. Bom, olha só. Usando, então, o plano mediano como referência, o movimento de adução é aproximar aquela articulação do plano mediano. Né? Adução. Então, chegar o membro aqui mais para dentro, fechar o membro na direção do plano mediano. A abdução é o movimento contrário, é afastar o membro, aquela articulação, do plano mediano. Então, a adução, aproximar do plano mediano, abdução, afastar. Esses movimentos de adução e abdução são sempre realizados no eixo látero-lateral, de um lado para o outro. Então, é o eixo látero-lateral. Certo? Tá. Flexão e essa figura aqui de flexão e hiperextensão, principalmente, eu vou deixar para depois que eu terminar de explicar isso daqui tudo, tá? Então, por enquanto, essa parte aqui deixa em stand-by.
Então, olha só. Nós podemos classificar as articulações de acordo com a amplitude dos seus movimentos. O quanto de movimentos... Fala. Flexão e extensão é crânio, caudal, e o outro era o quê? Você falou? Látero-lateral. Ah, tá. Tá? Eixo látero-lateral. Ó, então nós podemos classificar as articulações de várias formas, mas a que a gente vai abordar primeiro aqui na aula é a classificação das articulações de acordo com a amplitude dos seus movimentos. O quanto de movimentos ela consegue realizar, em quantos eixos ela realiza os seus movimentos, tá bom? Então, olha aqui. Existem as articulações, então, uniaxiais, as biaxiais e as multiaxiais. Uma articulação uniaxial só se movimenta em um eixo. Só em um eixo. Tá? Ou ela se movimenta no eixo crânio-caudal somente, ou ela só se movimenta no eixo látero-lateral. A grande maioria dessas articulações aqui, tá, uniaxiais, ou elas se movimentam no eixo crânio-caudal, ou elas se movimentam sobre o próprio eixo. Elas realizam um movimento de rotação. Tá? Então, se eu colocar aqui uma seta, uma haste aqui, ó, tá? Indicando uma articulação, então isso daqui representa uma articulação, eu posso dizer também que ela se movimenta sobre o seu próprio eixo. Ela faz um movimento aqui de rotação. Tá? Tem umas articulações que só fazem rotação e são consideradas uniaxiais. Tá? Gabi, então a uniaxial Aí você pode repetir, ela só faz o movimento geralmente lateral ou rotacional, é isso? Ou é crânio-caudal, ou é rotacional, é sobre o próprio eixo. Tá? A articulação que só faz movimento látero-lateral é raríssimo, tá? Raríssimo. Quando ela é uniaxial, ou ela faz rotação, ou ela só faz flexão e extensão, só eixo crânio-caudal. Tá? Mas o raro não é impossível, né? O raro não é impossível, elas são raras, mas existem. Mas para vocês aqui a nível de graduação, tá excelente saber da rotação e da flexão e extensão como sendo aí movimentos únicos de articulação uniaxial, tá? Muito bom. Então, beleza. Uma articulação biaxial se movimenta em dois eixos. Tá? As biaxiais fazem movimentação no eixo crânio-caudal e no eixo látero-lateral, agora sim. Tá? Eixo crânio-caudal e eixo látero-lateral. São dois eixos, por isso biaxial. Tá? E as multiaxiais se movimentam nesses três eixos possíveis aqui. No eixo crânio-caudal, no látero-lateral e sobre o próprio eixo. Então, ela se movimenta em três eixos. Tá? Então, somente um
eixo 2 e 3. Bom, vamos lá. Vamos exemplificar isso aqui para vocês, para ficar bem legal. Olha só. Vamos pensar na articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo. Ela é uma articulação, deixa eu voltar aqui, ó. Aproveitar esse desenho aqui, ó. A articulação do cotovelo, formada aqui pelo húmero, rádio e ulna, só faz movimentos o quê? De flexão e extensão. O cotovelo, então, é só eixo crânio-caudal. Só. Então, ela é uma articulação uniaxial. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. A articulação interfalângica proximal também, ó. Só faz movimentos crânio-caudais, então só flexão e extensão. A articulação do tarso também, só flexão e extensão. Essa articulação aqui, gente, do ombro, nos grandes animais, ela é uma articulação uniaxial, tá? Ela é uma articulação que só faz flexão e extensão. Nos pequenos animais, ela ainda faz um pouquinho de adução e abdução, tá? Então, ela é considerada biaxial nos pequenos. Agora, nos grandes, ela só faz flexão e extensão. Na gente, ela é multiaxial, no primata, né? Porque ela tem uma movimentação super ampla, o nosso ombro, né? Mas nos grandes animais, ela é mais restrita. De propósito mesmo, né? Até para o animal ter mais estabilidade, né? Olha só. Esses foram exemplos, então, de articulação uniaxial de eixo crânio-caudal que eu dei para vocês. Pensem sempre na articulação do cotovelo. Ela é um clássico de articulação uniaxial de eixo crânio-caudal. Agora, tem uma articulação aqui chamada atlantoaxial. É a articulação entre o atlas e o axis, a primeira e a segunda vértebra cervical. Deixa eu colocar lá no cavalo. Gabi, Oi. a multiaxial é crânio-caudal, látero-lateral e seria rotacional? Isso, rotacional, o próprio eixo. Isso. Sabe? Eu. Aproveitando aí a deixa aí, eu acabei caindo na hora que você falou essa flexão e hiperextensão. No caso, na mão, né? Não, aquela parte de hiperextensão ali, eu ainda vou mostrar para vocês. Eu ainda não falei, não. Eu vou aproveitar até o cavalo para mostrar, que eu acho que o modelo aqui fica melhor para vocês verem. Ok. Deixa eu aguardar ele abrir aqui.
que eu quero mostrar a atlantoaxial nele. Gabi, um exemplo de biaxial, que seria tanto em grandes e pequenos, qual que seria? Biaxial é joelho. Tá? E A articulação do multi? joelho, ela faz a movimentação dela mais ampla, com certeza é flexão e extensão, mas ela faz um pouquinho mínimo de adução e abdução, então ela é considerada biaxial. Entendi. E a multi? Um exemplo também. Quadril, Quadril, né? o maior exemplo que tem, quadril. Ele faz tudo. Articulação muito ampla. Tanto que é o que eu estava falando, ele não tem nem ligamento colateral para ele ter essa movimentação toda. Nada para poder segurar muito ali. Entendi. Não vai abrir não, cavalo? Opa, ainda bem. Abriu. Deixa eu compartilhar ele com vocês. Vamos lá. Olha só, pessoas. Quero mostrar a articulação daqui. Ó. Deixa eu tirar o ligamento da nuca. Tirar essas bolsas. Pronto. Eu acho que ele não deve ter os ligamentos aqui não, mas dá para eu mostrar bem para vocês os dois ossos. Então, gente, a articulação que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que é uma uniaxial rotacional clássica, é essa articulação aqui, ó, entre o atlas e o axis. Articulação atlantoaxial. Dá para ver, pessoas, ó. Ah lá, gente, dá para ver que o axis, que é a segunda vértebra cervical, possui um prolongamento aqui, ó, ósseo, um processo, tá? Um processo ósseo aqui chamado dente, tá? Dente do axis. Essa projeção dele aqui, ó. Esse dente do axis se encaixa numa fóvea. Uma fóvea é uma pequena cavidade, é uma cavidade bem delimitadinha, como se fosse uma marteladinha que tivesse sido dada ali e fica fundinho somente numa região. Isso é uma fóvea. Depois eu vou mostrar, pegar o fêmur ali, vou mostrar a fóvea da cabeça do fêmur, para vocês verem como que ela é sulcadinha, ela é até bem bonitinha, bem delimitadinha. Toda a fóvea é assim. Tá? Então aqui no axis, ó, no atlas, a gente tem uma fóvea aqui, ó. Se eu tirar o axis, ele não deve ter esse detalhe, não. Deixa eu ver. Não tem. Mas enfim, dá para eu mostrar para vocês, ó. Ele tem aqui nessa região, então, uma fóvea. Nessa fóvea é que o dente do axis se encaixa. Ah, tá aqui. Eu não quero funil. Pessoas, é graças a essa articulação aqui que nós e os animais conseguimos rotacionar a cabeça, fazer um movimento aí de olhar
para os lados. Porque o Atlas, ele gira ao redor desse eixo aqui do dente do áxis. Quando ele faz ele tendo essa movimentação aqui permitida, nós conseguimos fazer um movimento de girar a cabeça, o pescoço, na verdade, né? Tá? Então, é esse movimento aqui nosso. Isso é uma rotação. É somente essa articulação aqui que tem essa capacidade de rotação tão ampla, tão perfeitinha. Existe também a articulação radioulnar, que consegue também fazer ali uma rotação considerável. Mas o exemplo mais clássico é a atlantoaxial. Por que eu uso a atlantoaxial como exemplo e não a radioulnar? Porque o cavalo e o boi, o ruminante como um todo, eles não fazem esse movimento na articulação radioulnar, porque o rádio e a ulna deles são fusionados. Eles não têm essa movimentação. Agora, a atlantoaxial, todo mundo tem. Mas a radioulnar, depois eu posso mostrar no gato lá. No modelo do gatinho. Entenderam isso daqui? Deu para ver? Sim. Deu, né? Então, eu volto para o slide. Gente, deixa eu perguntar, vocês querem fazer intervalo ou vocês querem ir direto? Pelo amor de Deus, Gabi, dá um intervalo. Dá um intervalo, né? Intervalo. Então, intervalo. Tá, então olha só, são 9h57, vamos voltar às 9h, vamos voltar às 10h10, intervalinho de 13 minutos, tá bom? Beleza. Beleza? Ok. Vou parar a gravação aqui.